Feliz sábado! Seja bem-vindo para mais um culto online aqui da Igreja Adventista do Cambuci. Então, que Deus abençoe você, esteja aí próximo, esteja preparado, porque hoje nós teremos mais um momento muito especial. Primeiramente, eu quero agradecer você que nos acompanhou na nossa Escola Sabatina Online, que iniciou às 9 horas com o nosso querido irmão Eupídio. Foi muito bom a explanação que ele fez. Eu tenho certeza que você que assistiu também gostou muito. Foi bem esclarecedor e nos ajudou a compreender melhor quais são as metodologias, o caminho que devemos utilizar para a interpretação e como isso é importante para a nossa vida. Então, nesse momento, como já é de costume, nós vamos ver um relato que vai, assim, nos auxiliar na reflexão do momento de mordomia desta manhã. Hoje nós não iremos utilizar o vídeo do Provai Verde em si, mas um vídeo produzido pela própria divisão sul-americana, voltado também para um momento de mordomia. Então preste bastante atenção e reflita sobre como Deus age em nossa vida, mesmo nas dificuldades, Ele nos auxilia e devemos sempre ser fiéis a Ele, independentemente do momento em que nós vivemos. Então, reflita no momento de mordomia de hoje. Depois do Tá. Percebi agora. Houve um probleminha técnico, vamos reiniciar aqui e rever o momento mordomia de hoje. Depois do furacão, eu não queria mais ir para casa. Ela tinha sido destruída. Eu tinha perdido tudo, inclusive a minha esperança. O que passa pela sua cabeça ao ouvir algo assim? Você consegue imaginar o sentimento de esperar por uma tempestade passar, mas em vez disso, vê-la tirar coisas que você construiu ao longo de uma vida? Trabalhando em mais de 130 países, a ADRA é um braço humanitário internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No ano passado, os apoiadores da ADRA atuaram em 104 emergências globais e parte do seu pacto viajará pelo mundo, alcançando mais pessoas nos momentos em que elas mais precisam. Através do seu apoio, eles entregam esperança, compaixão e amor através do desenvolvimento em comunidade e ações em situações de desastres. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, pense naqueles que não têm mais esperança e como você pode fazer parte do processo que os levarão das trevas para a luz. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Então veja que interessante a ação da ADRA no momento em que nós vivemos. E você e eu podemos ser colaboradores disso, quando nós somos fiéis em nossos dízimos e em nossas ofertas. Então, mesmo no momento em que vivemos, a fidelidade a Deus deve ser algo muito importante. Então, reforçando, você que tem facilidade em utilizar o aplicativo 7Me, seja fiel a Deus, utilizando esse aplicativo como plataforma para você dizimar, ofertar. Ou se por acaso você pode fazer transferência bancária, então faça isso.
Ou então você tem a dificuldade, mande uma mensagem em particular no nosso perfil aqui do Facebook ou então do Instagram, né? IASD Cambuci, e nós vamos orientá-lo para que você possa estar adorando a Deus da melhor maneira possível. Ou então, deixe reservado e quando a igreja voltar à sua normalidade, você assim terá a oportunidade de ofertar de forma presencial e pessoal nesse momento, né? Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e sejam fiéis independentemente do momento que nós vivemos, porque há pessoas que necessitam também da nossa ajuda. Então, lembre-se também da ADRA, né? Tanto em ofertas como em doações de alimento, roupas e tudo mais. Quem frequenta aqui a igreja do Cambuci sabe que nós somos bem ativos nisso. Então, contribua, auxilie para que, não somente nos momentos de adversidades, mas também de bonança, sejamos sempre prontos para estar ajudando e auxiliando aqueles que necessitam. Agora, esse é o momento em que você vai chamar toda a garotada mais uma vez. Espero que já esteja aí, porque nós teremos o nosso momento de adoração infantil. Então, junta todo mundo, junta a criançada e vamos dar continuidade naquilo que estamos aprendendo, né, sobre as regras para a vida. Então, hoje nós teremos uma reflexão muito especial. Então, chama todo mundo, se reúne aí onde você está, ao redor da TV, do computador, do celular, e vamos para o momento da adoração infantil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento especial, adoração infantil, que é feito com muito carinho para você, criança. Nós estamos estudando neste sábado sobre os 10 mandamentos, as 10 regras mais preciosas da Bíblia. Deus entregou a Moisés 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Na primeira, os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito ao nosso amor para com Deus. Na segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, que dizem respeito ao nosso amor para com o nosso próximo. Sábado passado, nós vimos do mandamento 6º até o 10º. E hoje nós vamos conversar sobre o 5º mandamento, que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar é amar, é obedecer, é cuidar, é proteger. É este mandamento que Deus deu para que nós possamos honrar os nossos pais. Eu estou vestida assim porque eu estou representando uma mamãe da Bíblia. Amanhã é o Dia das Mães. Esta mamãe foi uma mamãe muito especial, Maria, a mamãe de Jesus. Desde quando Jesus era bebezinho, Maria cuidava de Jesus com muito amor, com muito carinho. Jesus foi crescendo e se tornou um juvenil, olha só. E Maria se preocupava principalmente em ensinar a Bíblia para Jesus. A Bíblia de Jesus era mais ou menos parecida com ela. Então Maria ensinou a Jesus a obedecer, principalmente ao seu Pai do céu. E Jesus aprendeu, claro, ele amou muito a Deus e fez a sua vontade aqui na terra. Muito obrigada, viu? Maria, ela foi a mamãe de Jesus, abençoada por Deus. A sua mamãe também é muito especial. Então amanhã, além dos beijos, dos abraços e talvez um presentinho especial, dê a sua obediência para a sua mamãe. Ame, cuide dela. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu para que João, um discípulo seu, cuidasse da sua mamãe, porque ele iria morrer, depois ressuscitar e ir para o céu. E ele pensou na sua mamãe para que João cuidasse dela. Isso nos faz saber também que devemos cuidar e proteger dos nossos papais e mamães até quando eles ficarem bem velhinhos. Vamos ler então o nosso texto na Bíblia, mais uma vez, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não esqueça deste mandamento e desta promessa. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos lembra a honrarmos o nosso pai e a nossa mãe.
Nos ajude, Senhor, a fazer isso todos os dias. Cuide de todas as crianças, de todas as mamães e papais. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todas as mamães e um feliz Dia das Mães para todas nós. Então, crianças, percebeu que o melhor presente que nós podemos oferecer para a nossa mamãe, que no momento que estamos vivendo agora, é justamente a nossa obediência. Então, que possamos sempre dar o nosso melhor para obedecermos tanto às nossas mães, nossos pais e também ao nosso querido Deus que está lá no céu. Então, convido você agora a preparar o seu coração para cantarmos uma música que serve de introdução para a mensagem desta manhã. Então, acompanhe conosco aí na tela, cante com todo o fervor e vamos adorar ao Senhor por meio da música que iremos cantar agora. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a Igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Então, meus irmãos, no momento em que nós vivemos, é necessário
continuarmos avante. É necessário continuarmos indo em frente. E é por isso que nessa manhã, o tema-chave, o tema central, é justamente desafiando gigantes. Nós temos muitas barreiras para superar, temos muitos gigantes a derrubar, mas como é que nós podemos fazer isso? Qual é a melhor maneira? Como de fato nós podemos superar as nossas limitações, as dificuldades que passamos, as angústias que sofremos e os desafios que temos a enfrentar? Como vencê-los? Então, nessa manhã nós iremos recapitular mais uma história que é bastante conhecida de cada um de nós e vamos tirar lições básicas que irão nos auxiliar a sermos vitoriosos em nome de Jesus. E para isso, primeiramente, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos pedir a tua bênção nesse momento para que o teu nome seja exaltado, glorificado e que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que devemos aprender, aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Então, que nessa manhã, nesse momento, o Senhor nos direcione e que por meio do estudo da tua palavra possamos ser assim tocados, transformados e revigorados. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Cada um de nós temos desafios, temos lutas, isso é verdade. Agora, como podemos superá-las? Em 1 Samuel, capítulo 17, nós temos uma história que é muito conhecida, não somente no meio cristão, mas também no meio secular, que é a história de Davi e Golias. Uma história que já virou filme, já virou série, eu não sei se já foi feita alguma novela com isso, mas é utilizado para músicas, é utilizado para público adulto, público infantil. Então é uma história que é muito e muito recapitulada e estudada e que até hoje nos traz muitas lições. Agora, que outras lições nós poderíamos aprender com essa história? Como nós podemos aplicar isso para os nossos dias? Então isso é muito essencial. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês lições que servem para mim de uma forma muito particular e que eu tenho certeza que ajudarão a cada um que está assistindo nesse momento. Mas antes eu quero fazer uma pequena analogia. Veja, parece que o momento em que estamos vivendo agora permanece longe de melhorar. Principalmente para quem está vivendo aqui em São Paulo, anseia de uma maneira muito grande que a situação se normalize. Agora, o que eu e você estamos fazendo em meio dessa situação em que estamos vivendo? É o que eu e você estamos praticando. Então, isso vai fazer uma grande diferença para mim e para você. Então, com isso, vamos começar a estudar a Bíblia lendo o texto dessa manhã, que é 1 Samuel, capítulo 17. Nós não vamos ler o capítulo 17 todo, mas alguns trechos chaves que são importantes para cada um de nós. Então, primeiramente, nós vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 17, verso 1 a 3. Então, você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Caso não esteja, acompanhe aqui conosco na tela, que vai nos dizer o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Então vamos entender aqui. Nesse momento, Israel constantemente estava em guerra contra os filisteus. Os filisteus era a pedra no sapato de Israel nesse momento.
não deixava Israel em paz. E em mais uma batalha, os filisteus desafiaram os israelitas. Então, o que foi que eles fizeram, né? Se reuniram no local onde tinha mais ou menos duas planícies ou duas montanhas, né? Um de frente do outro, e no meio tinha um vale, uma baixada, onde ali deveria ser a guerra. Então, em cima estavam os acampamentos, de um lado o acampamento filisteu, do outro lado o acampamento israelita, um de frente do outro, e bem no meio um vale onde a guerra deveria ser travada ali. Então era muito comum naquele tempo, né, se você até pegar filmes de época, ainda ali da Idade Média, né, você vai perceber que os exércitos eles acampavam, né, em locais assim um pouco distantes, seguros, e tinha um local específico para eles batalharem ali, eles resolviam as questões. Então era mais ou menos assim. Hoje é um pouco diferente, né? Só apertar um botão, um sumiço e acabou. Mas naquele tempo o contexto de batalha era desse jeito. Os acampamentos até ficavam próximos, mas dificilmente um atacava o acampamento do outro. Eles sempre guerreavam em um local específico. Só se atacava o acampamento do outro quando naquele local específico já resolvia a batalha, já se tinha mais ou menos quem é o ganhador, então ele ia e invadia o acampamento do inimigo para ali concluir o serviço e tomar para si o despojo de guerra. Então era mais ou menos assim que funcionava. Só que com o exército filisteu havia um costume ainda um pouco mais interessante. Além disso, sabe o que é que eles faziam? Eles faziam isso daqui também. O verso 4 até o verso 7 vai nos dizer mais ou menos que contexto era esse. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecido com uma lanceira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Então veja, os filisteus eles têm um outro costume, que era comum também em muitos exércitos pagãos daquela época. É que antes de iniciar uma batalha em si, para evitar baixas no seu exército, eles escolhiam um campeão, escolhiam como fosse um representante do seu exército, do pilotão, aquela pessoa mais forte, e desafiava a outra pessoa, né? Desafiava o campeão ou o representante do outro exército, para que assim os dois guerreassem, lutassem entre si, e quando um perdia, então o outro exército, né, já estava meio que perdido, né, porque tinha perdido o seu campeão. Nós podemos ver isso também em várias outras culturas, né? Os gregos, a princípio, parecia que também praticavam esse tipo de atitude. Então isso fazia com que se evitasse baixas, né, assim, grandes no exército, e definia a batalha de uma maneira assim mais rápida. Então quem era o campeão, quem era o escolhido do exército filisteu? Um gigante de quase 3 metros, chamado Golias. Você já enfrentou uma pessoa, ou você já viu enfrentar, você já viu uma pessoa que tem mais de 2 metros de altura? Só para você imaginar, é algo assim terrível. Você se sente uma formiguinha. Agora imagine uma pessoa com quase 3 metros de altura, onde só a sua vestimenta pesava quase 60 quilos. Só a vestimenta de Golias é quase o meu peso. Então você já fica meio assim atemorizado. E quando nós olhamos nessa perspectiva, o povo de Israel deveria ter um campeão também, deveria ter um representante. Então, de uma maneira bem lógica, quem é que deveria ser o representante de Israel naquele momento? Então, se nós analisarmos alguns textos dentro do livro de Samuel, nós vamos perceber que
deveria haver um campeão. Esse campeão era essa pessoa aqui, ó. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Saul era o mais alto de toda a nação de Israel. A pessoa mais alta de Israel batia no ombro de Saul. Então Saul era uma pessoa extremamente alta para os padrões israelitas. Então ele, sendo o mais alto de Israel, seria o mais comum que ele fosse o escolhido ou que ele fosse para a batalha. E ainda é esse detalhe em 1 Samuel capítulo 9, verso 2. E o outro detalhe em 1 Samuel 13, 22, que diz assim: por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Então veja, dois detalhes muito interessantes. Saul era o mais alto de todo Israel e ele era o único que tinha uma armadura completa e armas de guerras de forma completa. Então, de uma maneira lógica, quem é que deveria ser o campeão ou o herói de Israel? Saul. Mas infelizmente, não foi isso que aconteceu. Saul ele se acovardou. Saul ele ficou retraído, Saul ficou reprimido, ficou ali na tenda real com medo, com as pernas batendo, porque não tinha coragem para enfrentar o gigante. Sendo ele o mais capaz, de uma forma física, para enfrentar o gigante. Mas a Bíblia nos apresenta, de fato, quem é o verdadeiro campeão para esse momento. E você já deve estar imaginando, porque conhece bem a história, porque em 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, vai dizer assim, o texto vai nos apontar o outro campeão. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Então, quando você vai lendo o texto de 1 Samuel 17, aquele que aparentemente deveria ser o campeão, não é. Mas é a outra pessoa. Quem é Davi? Davi era um mais moço de uma família de 8 filhos. Davi ele era pastor. Agora, os seus 3 irmãos mais velhos, eles foram para a batalha contra esse confronto, aí contra os filisteus. E Golias, durante 40 dias, ele chegava no vale e desafiava o povo de Israel para que o enfrentasse. E em nenhum momento Golias demonstra respeitar o Deus de Israel, porque em nenhum momento ele cita o Deus de Israel. Pelo contrário, ele fica insultando Saul e o exército de Israel. Isso demonstra que Israel naquele momento estava espiritualmente fraco, porque Saul estava espiritualmente fraco e dessa forma ele não teve coragem de enfrentar a batalha. Isso nos coloca um adentro, na história. Quando eu estou espiritualmente fraco, as pessoas não conseguem enxergar Deus em mim. Assim como Saul estava fraco e nem o exército inimigo conseguia enxergar Deus no exército de Israel. Tamanha fraqueza espiritual que estava naquele momento. Mas então nós somos apresentados a Davi. E Davi, sendo pastor de ovelhas, os seus 3 irmãos mais velhos estavam ali na guerra. Então seu pai Jessé, preocupado com seus filhos, sempre enviava Davi para receber algum relatório. E chegou um momento em que Davi ele foi enviado para entregar um lanchinho, uma marmita para os seus irmãos. E Davi foi. E a partir daqui eu quero tirar 5 lições essenciais desse relato que vão nos ajudar a vencermos as nossas dificuldades, a derrubarmos os nossos gigantes. Então veja, 5 lições básicas nesse relato que nós podemos aprender nessa manhã. A primeira lição: não importa aquilo que dizem de você, mas o que Deus vê em você. E por que eu digo isso? Porque em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 28, vai nos dizer o seguinte: quando Davi chega no acampamento e vê toda aquela confusão do filisteu, ele quer entender
por que aquilo estava acontecendo. E então diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quando vê Davi ali, em vez de se alegrar com seu irmão, em vez de abraçar o seu irmão, ele começa a criticar o seu irmão Davi. E se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que Davi em nenhum momento foi presunçoso e nem tampouco negligente. Porque ele estava ali não porque ele queria, ou por vontade própria, foi o seu pai que mandou. Segundo ponto, ele logo pela manhã acordou cedo, organizou as ovelhas, deixou-as prontinhas ali e deixou ali um responsável pelas ovelhas. Ele não largou as ovelhas no meio do deserto e foi embora para o acampamento. Não, ele se preparou e deixou um responsável para que cuidasse das suas ovelhas. Então todas essas palavras que o seu irmão Eliabe joga contra Davi não são verdadeiras. E o texto, no verso 29, vai dizer, Davi responde, o que foi que eu fiz? E aí ele vira as costas e segue a vida. Ele não fica preocupado com a opinião do seu irmão. Ele não fica preocupado com o que ele está pensando, porque Davi sabia muito bem o motivo por que ele estava ali. Então, muitas vezes na nossa vida, as pessoas podem dizer coisas que podem nos machucar, que podem nos ferir. Mas eu não tenho que me importar com o que as pessoas acham de mim, ou como as pessoas me veem a princípio. Primeiramente, eu tenho que compreender o que Deus vê em mim. Se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa reta, se eu sou uma pessoa que estou em constante comunhão com o Senhor, se eu sou uma pessoa justa, Deus sabe quem eu sou. Então as calúnias, as falsidades que as pessoas podem jogar contra mim, elas não devem me afetar. Por mais que nós somos tentados muitas vezes a ficarmos tristes, a nos desanimarmos, quando as outras pessoas jogam na nossa cara aquilo que nós não somos, ou nem pretendemos ser, ou até mesmo julga errado as nossas ações. Mas, meu filho, minha filha, meu querido, meu irmão, aprenda a primeira lição desta manhã. O que importa, primeiramente, não é o que as pessoas pensam sobre você, mas é o que Deus vê em você. Então, se você está bem com Deus, a opinião das outras pessoas são secundárias. Elas não devem afetar a minha comunhão. Essas opiniões não devem afetar o meu relacionamento com Deus. Porque o que importa é o que Deus vê em mim. E se eu estou bem com Deus, eu vou refletir isso na vida das outras pessoas. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros acham ou pensam sobre mim. Primeiramente, devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sabe sobre mim. Porque, primeiramente, nós devemos prestar contas a Deus. E Davi sabia muito bem disso. Por isso que quando Eliabe fala isso com ele, ele apenas questiona, vira as costas e segue a vida. Ele continua. Ele não fica debatendo-se com seu irmão Eliabe, querendo ver com quem estava a razão. Não. Aquilo não afetou a vida de Davi. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para você nessa manhã. Não importa o que as pessoas dizem ou veem em você, mas primeiramente aquilo que Deus vê e enxerga em você. E aí a história continua. Davi ele começa a se questionar, a ver meios, a tentar compreender porque as pessoas não estavam ali encorajadas para enfrentar aquele gigante. E aqui nós vamos para a segunda lição dessa manhã, que é: não viva as experiências dos outros, tenha a sua experiência com Deus. Nós somos tentados muitas vezes a viver pelas experiências dos outros, a viver pelos relatos dos outros, a nos alimentarmos pelas histórias dos outros,
É muito bonito quando nós escutamos testemunhos, escutamos histórias, né, motivadoras de transformação. É muito bonito. Só que o mais bonito ainda é quando você tem a sua história de transformação com Deus. Quando você tem a sua história de experiência com Deus. Quando você tem o seu testemunho para contar às outras pessoas. Quando você se alimenta de Deus verdadeiramente. Por que eu estou dizendo isso? É porque justamente Davi, vendo toda aquela complicação, ele começa a conversar com os soldados, ele fica indignado com aquela situação, porque ninguém enfrenta Golias. E essa conversa chega até Saul, e Saul manda, né, chamar Davi para a sua presença. E Davi ele fala, olha, rei, eu vou enfrentar esse gigante. Eu derrubo esse gigante, porque Deus está comigo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E Saul fica temeroso. Meu filho, você ainda é muito jovem. Não perca a sua vida. E então Davi ele responde o seguinte, ó. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Veja, Davi ele já tinha matado um leão e matado um urso. Qual é mais fácil, derrubar um gigante ou matar um leão? Matar um urso ou tirar a vida, ou matar um gigante ou tirar a vida de um urso? Dependendo do tamanho do leão e do urso, é bem mais difícil matá-los do que um gigante. E Deus protegeu Davi, dando-lhe a capacidade para derrubar tanto o leão quanto o urso. Então isso fez com que Davi tivesse a confiança, a certeza de que Deus estava com ele. E assim, vendo isso, Saul fica espantado e dá a sua armadura, dá a sua vestimenta para Davi. Só que nós já vimos que Saul era o mais alto de todos, então imagine Davi com a vestimenta de Saul. Né, um negócio lá sambando, você já vestiu a roupa de outra pessoa que não cabia em você, ou ficou muito apertado, ou ficou muito folgado, fica estranho. E ali Davi, ele olha, ó, eu não vou com isso aqui não. Eu vou do jeito como eu sou. Eu sou um pastor de ovelha, então eu vou como um pastor de ovelha. E ali ele tira as roupas de Saul, deixa a espada de lado e vai com seu cajado, vai com sua roupa de pastor. Porque essa era a vida que Davi vivia. Davi não tentou ir como Saul, Davi foi como Davi. Então, o que importa não é viver as experiências dos outros. Não é vestir a vida dos outros. O que importa é você ter a sua experiência com Deus. É você ter a tua vida com Deus. Dessa forma é que você terá uma fé inabalável. É quando você tem a tua experiência com Deus. Você não se alimenta pelos outros, você se alimenta com a tua vida com Deus. Então, a segunda lição, e aqui eu já vou apelando, é a seguinte. Tenha a tua experiência com Deus. Tenha a tua vida com Deus. Tenha o teu relacionamento com Deus. Tenha a tua comunhão com Deus. Isso é que vai fazer muita diferença na tua vida. Não é porque você apenas frequenta a igreja ou está escutando esse sermão que isso vai te alimentar de uma maneira profunda. Não, não é isso. Não é apenas isso. Não é apenas você vir à igreja. Não é apenas você estar assistindo esse sermão. Mas é você ter a sua própria comunhão com Deus, a tua meditação ali diária. Esse é o desafio que eu coloco para cada um de vocês nesse momento. Viva a tua experiência com Deus. E assim Davi foi como Davi. Davi não foi como Saul, com as roupas de Saul. Davi foi com as suas próprias roupas. E o que foi que ele fez em seguida? Isso nos auxilia na nossa terceira lição.
Não seja displicente com a tua vida. Sempre ande preparado e se adapte às situações. Mesmo sem querer guerrear, ou assim, Davi não foi para guerrear, Davi foi apenas para entregar uma marmita para os seus irmãos. Mas naquela situação ele se adaptou para a guerra e ele estava preparado para a guerra, porque ele sempre andava com Deus. Sabe o que o texto nos diz? Em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 40, diz assim, ó, em seguida, depois que ele saiu da presença de Saul, diz que em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira de mão, ou com a sua funda, aproximou-se do filisteu. Davi não foi com espada, Davi não foi com lança, Davi foi com um cajado e uma funda. Davi estava preparado para aquela situação com uma funda. Agora imagine se Davi tivesse deixado a sua funda em casa. Se ele fosse ali apenas entregar a marmita e tivesse deixado a sua funda em casa. Como é que ele iria guerrear naquele momento? Agora uma curiosidade. Muitas vezes pensamos que a funda é algo sem valor, um brinquedinho. Muitos até comparam a funda com o estilingue hoje. Isso cria principalmente na mentalidade das crianças que a funda era algo assim irrisória, sem valor. Mas veja que a funda não era isso. Você pode ler depois as referências que estão aqui embaixo, Juízes, capítulo 20, o verso 16, e 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 2. Vai nos mostrar, pelo relato bíblico, de que a funda era um armamento de guerra. Em Juízes 20, verso 16, ali é relatado que a tribo de Benjamim tinha uma guarnição de homens que lançavam a funda com a mão esquerda e acertavam num fio de cabelo. Tamanha a precisão da mira desses homens. Então aqui, perceba que os benjamitas eram extremamente versáteis em arremessar funda que acertava um fio de cabelo. Você já tentou jogar acertar num fio de cabelo? Os benjamitas eram capazes disso, tamanha a precisão e o treinamento. E aqui vem mais uma ironia do texto, de uma forma implícita. Nós vimos que Saul deveria ser o campeão de Israel por causa da sua altura e porque ele tinha todo o armamento completo. E Saul era da tribo de Benjamim. Então era bem provável que Saul também sabia lançar bem uma funda. Mas em vez de um benjamita usar a sua arma principal, a funda, é outra pessoa que usa, nesse caso Davi. E em 1 Crônicas 12, verso 2, vai nos dizer que o exército de Davi, depois que ele foi constituído rei, ele tinha uma guarnição, um pelotão apenas de atiradores de funda. Então, a funda, nesse contexto bíblico, não era um brinquedinho. Era uma arma de guerra, era uma arma de defesa. E era com essa arma que Davi ele derrubou o urso, que Davi derrubou o leão. A sua arma de guerra era a funda. E assim, apenas de maneira bem rápida, a arqueologia hoje comprova isso, que a funda é uma arma de guerra, de arremesso, e que substituía em muitos as guarnições de flechas. A funda era tão eficiente quanto um flecheiro. Aqui é uma escultura, uma gravura romana, onde nessa imagem aqui principal, na mão direita, vocês podem perceber aqui embaixo, que é um soldado romano com uma funda na mão, indo para a guerra. Então a funda era mais ou menos desse jeito aqui. Veja como era a pedra, redonda mas possível, bem lisa. Teve uma pessoa que ela reconstruiu uma funda e, utilizando-se de mira, ele jogou numa pedra e veja como ficou a pedra depois que a funda a acertou. Como ele não é um soldado treinado, isso é nos dias de hoje, ele não tinha uma mira muito boa, então ele não conseguiu acertar o centro da pedra, ele acertou a lateral. Mas veja como ficou. Então aqui eu pergunto, a funda era um brinquedo? Não.
Davi foi com a sua arma de guerra. Davi em nenhum momento deixou a sua arma de guerra, ou seja, ele não foi displicente, ele não foi negligente, ele sempre estava preparado para qualquer imprevisto e se adaptava a essas situações. E se acredita que as pedras de funda eram mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis. Então imagina uma bola de tênis acertando a sua testa, só que em vez de ser uma bola de tênis, uma pedra. Então, Davi, naquele momento, o texto deixa bem claro que ele escolheu, ele não pegou qualquer pedra. Ele analisou as pedras, pegou as 5 pedras mais lisas para que elas tivessem a maior precisão aerodinâmica, né, podemos dizer assim. Então Davi, ele estava preparado. Davi, ele foi preparado. Davi não foi negligente. E a nossa vida deve ser como a vida de Davi. Ou seja, eu sempre tenho que estar preparado para as situações. E mesmo que sejam situações adversas, eu tenho que me adaptar a elas. Eu não tenho que ficar me lamentando, eu não tenho que ficar murmurando, eu não tenho que ficar me questionando porque as coisas estão acontecendo dessa forma. Não, eu tenho que me adaptar e continuar avante. Foi isso que Davi fez. Ele não ficou olhando para trás, ele não ficou olhando para os gigantes e questionando, e agora o que é que eu faço? Não. Primeiro ponto, Davi tinha plena confiança em Deus. Segundo ponto, Davi era preparado. E dessa forma, Davi ele vai enfrentar o gigante. Agora, um outro ponto bem interessante é que a quarta lição que nós podemos aprender é: não fique ao alcance do inimigo. Porque assim, em 1 Samuel capítulo 17, verso 48, verso 49, vai nos dizer o seguinte: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele o arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ele ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Nós podemos perceber aqui que Davi ele não ficou muito próximo de Golias. Por um motivo muito simples. Davi era pequenininho comparado a Golias. Imagine se Davi tivesse ido com espada. Como é que Davi iria lutar com a espada contra Golias? Imagine se Davi tivesse ido com a lança. Como é que Davi ia batalhar com uma lança contra Golias? Com essas armas, com a espada, quando Davi se aproximasse, com a mãozada de Golias, tchau Davi. Se Davi fosse com uma lança, quando fosse acertar Golias ia segurar a lança e pum, acabou Davi. Então o que foi que Davi fez? Ele ficou à distância, porque a sua arma lhe garantia isso. Afunda, acertar a distância. Davi não ficou próximo do perigo, Davi ficou em uma distância segura. E aqui a quarta lição, né, não fique próximo do perigo, é que muitas vezes nós somos tentados a achar que somos autossuficientes ou poderosos porque Deus está conosco e queremos ficar sempre próximo do perigo, quase que na beirada. Não é assim que funciona. Se você sabe onde o perigo está, fique o mais afastado dele, para que você não seja atingido. Se você sabe aquilo que faz você errar, aquilo que traz dor para você, aquilo que faz você pecar, então fique longe. Por que você vai se aproximar? Por que você vai ficar flertando? Fique longe, se afaste. Sempre esteja a uma distância segura daquilo que vai trazer ruína, dor e tristeza para você. Então Davi ele ficou a uma distância segura, ele não ficou próximo do perigo. Então eu e você, nós não devemos ficar próximos do perigo. Devemos ficar próximos de Deus. E então nós entramos na nossa quinta e última lição dessa manhã. Que é a seguinte: faça o trabalho bem feito. Porque depois que Davi ele acertou Golias com a pedra e Golias caiu no chão, Davi ele não ficou pulando de alegria. Davi não ficou correndo ao redor do gigante. Derrubei o gigante, derrubei o gigante. Não. Sabe o que foi que Davi fez? Ele fez o seguinte, o verso 51. Davi correu e se pôs de pé sobre ele.
e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então você percebeu o que foi que Davi fez? Ele não apenas lançou a pedra na testa de Golias para derrubar. Ele se aproximou e com a própria espada de Golias, ele decapitou Golias para garantir que ele estava morto. Então nós devemos fazer aquilo que nos é cabível, aquilo que é de nossa responsabilidade, bem feito. Eu não tenho que fazer as coisas assim, de qualquer maneira, ou achando que já está bom. Não. Eu e você devemos fazer as coisas da melhor maneira possível. Bem feita, com excelência e com a maior perfeição que podemos fazer. Agora, tudo isso está dentro do contexto da minha confiança e do meu relacionamento com Deus. Por Davi ter um relacionamento sólido com o Senhor. Ele sabia muito bem o que Deus pensava sobre ele. Ele sabia que Deus conhecia o seu coração, então ele não se importava com as opiniões negativas dos outros, ou quando os outros falavam aquilo que não era verdadeiro com relação a Davi. Então, nós devemos ser assim também. Devemos ter uma comunhão plena com Deus que nos dá a garantia de que nós somos perfeitos e fiéis aos olhos de Deus e que aquilo que os outros tentam nos dizer para nos difamar não nos alcança. O nosso relacionamento com Deus deve nos produzir uma experiência com Ele. Em vez de vivermos a experiência dos outros, eu e você devemos ter a nossa experiência íntima com Deus, por meio do relacionamento com Ele. Quando eu me relaciono com Deus, eu sempre estou preparado para as situações. Me adapto em meio às circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. O meu relacionamento com Deus proporciona isso. Também o meu relacionamento com Deus me afasta do perigo. Me faz ficar longe daquilo que pode me derrubar. E também o meu relacionamento com Deus me produz uma excelência naquilo que eu faço. Então é o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O que importa não é a situação que nós vivemos ou que nós passamos. O que importa não são os gigantes que temos a derrubar, as barreiras que temos a superar. Mas o que importa é como está o meu relacionamento com Deus e quais as atitudes geradas por esse relacionamento. Então, sabe qual é o segredo para desafiarmos e derrubarmos os gigantes que aparecem à nossa frente? É termos a plena convicção daquilo que Deus vê em mim. É termos a plena convicção de que a nossa experiência com Deus ela é completa e sadia. É termos a plena convicção de que eu estou sempre preparado e que Deus me capacita nos momentos adversos para me adaptar. Ter a plena consciência de que eu não flerto com o perigo, estou sempre longe do perigo e que tudo aquilo que eu tenho que fazer tem que ser bem feito. Então nessa manhã, o que eu apelo ao teu e ao meu coração é que essas devem ser as atitudes nossas, no momento em que vivemos. Na verdade, em qualquer momento, essa deve ser a nossa atitude. Então eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dor, mas com Deus você pode superar. Praticando essas 5 lições na tua vida, você terá a capacidade de ser vitorioso como Davi foi vitorioso. Então o que você está esperando? O que você está aguardando? Se o teu desejo é ser um vitorioso, então seja vitorioso, haja como vitorioso. De que forma? Estando com Deus. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu por nós, a única coisa que Ele nos oferece é a coroa da vitória.
Por mais que as nossas vidas sejam de dura vivência, seja complicada, mas se você está com Deus, Ele te capacita, Ele te concede a força necessária para você vencer os gigantes, as muralhas da tua vida. Então, por favor, não ande de cabeça para baixo, não esteja recaído, não seja como Saul que se acovardou, mas seja como Davi, que mesmo aos olhos humanos era alguém incapaz, era alguém pequeno, mas nas mãos de Deus ele se tornou uma pessoa grande. E sendo guiado por Deus, ele estava preparado para aquela situação. Então, meu amigo, minha amiga, não ande como um derrotado, ande como um vitorioso, porque você está com Deus, Deus está com você. Então, nesse momento, eu quero pedir que você abra o teu coração ao Senhor. Permita que Ele transforme essa visão que você tem. Te transforme em uma nova pessoa, te conceda um novo coração, te faça um vitorioso. E é com essa certeza que eu quero que nesse momento você cante com todo o ar do teu pulmão, com toda a voz da tua garganta, abrindo teu coração a Ele, com esta linda música que nos inspira e nos traz a alegria e a certeza de que nós somos vitoriosos e que sempre devemos batalhar e marchar, porque Deus, Ele está comigo e com você. Então, enquanto você canta essa música, abra teu coração a Deus. Se você tiver algum pedido, pode escrever aí nos comentários para que possamos estar orando logo após de cantarmos essa linda música. Então, cante alegremente e seja vitorioso como Davi, ele foi vitorioso. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos a lutar, vamos já. Eis que nosso rei com as hostes vem, tão glorioso quem o vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Vamos avançar sem temor alçar, sim fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos aclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Deus glorioso Pai, sempre à frente vai, firmes vós lutai com ardor. Quando o fim chegar, fim do batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre como o rei da paz. Cristo é nosso forte comandante, Ele é nosso general capaz. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso comandante. Ele é o nosso general.
com Ele nós somos vitoriosos. Então, não se atemorize, permaneça fiel. Deixa anotado no teu coração, na tua mente, essas 5 lições da batalha entre Davi e Golias. Peça força a Deus para colocar em prática e assim seja um vitorioso no nome do nosso querido amado Deus. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus, em especial aqui pela irmã Verinha, da Igreja Central de Camaragibe, lá em Pernambuco. Ela está passando por um momento difícil, foi diagnosticada com tumor na coluna e está aguardando a internação. Então vamos orar por ela, pela sua família e também pelas demais famílias que estão sofrendo nesse momento, seja por causa da pandemia, seja por causa de qualquer outra enfermidade ou dificuldade financeira, que no momento as nossas mãos não podem alcançar para auxiliar, mas temos a certeza de que Deus e seus anjos estão confortando o coração de cada um. Então vamos orar a Deus, entregando a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor e também a tua vida. Abra teu coração a Jesus nesse momento. Permita que Ele transforme e toque-o nesta oração. Então ore comigo. Querido Deus, Pai amado do Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, a força necessária para vencermos as dificuldades, as batalhas. Primeiramente queremos agradecer a Ti, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco. Temos a plena convicção de que o Senhor é fiel e justo para estar ao nosso lado em qualquer momento da nossa vida. E assim, Senhor, como aprendemos na história de Davi e Golias, ajude-nos a estarmos em comunhão com o Senhor para que possamos ter a certeza de que seremos vitoriosos. E assim que a nossa atitude seja de primeiramente olhar para Ti e confiar de que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração, as nossas boas intenções. Pessoas tentam nos caluniar, pessoas tentam nos difamar, mas que isso não mexa com a nossa mente nem com o nosso coração, que a nossa certeza esteja firmada nas Tuas mãos. Também, Senhor, ajude-nos a estarmos prontos em qualquer adversidade, em qualquer momento contrário da nossa vida. Nos ajude a adaptarmos a nossa mente, as nossas atitudes sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Também, Senhor, nos ajude a termos uma experiência íntima com o Senhor, que não seja pelas histórias dos outros, mas que nós possamos construir a nossa história com o Senhor, ter a nossa vida com o Senhor e que a nossa vida também sirva de inspiração para os outros. Dá-nos sabedoria para estarmos longe dos perigos, das artimanhas do inimigo, daquilo que pode nos derrubar, daquilo que pode nos trair. Senhor, nos afasta de tais coisas e nos ajude a sermos excelentes naquilo que nós fazemos, a fazermos o trabalho bem feito, principalmente o trabalho de proclamar o Teu Evangelho. Então, por favor, Senhor, ajude-nos a sermos pessoas como Davi. E aqui queremos colocar nas Tuas mãos a Verinha, lá de Camaragibe. O Senhor conhece, está passando por um momento difícil, um tumor na coluna, não é nada fácil. É algo que traz temor aos nossos corações. Então, por favor, Senhor, ajude-a, que ela consiga logo uma internação e que o Senhor coloque na vida dela médicos capazes, guiados pelo Senhor, para resolver o problema que ela está passando. Ou ainda mais, ó Pai, nós temos a certeza que Tu és o médico dos médicos. Então, se o Senhor quiser curar, que o Senhor cure, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo, Senhor, seja para a glorificação do Teu nome. Conforte a família da Verinha, seus amigos também. E queremos colocar nas Tuas mãos cada pessoa enlutada, enferma, que está passando por dificuldade nesse momento. Seja dificuldade na saúde, seja dificuldade na família, dificuldade nas finanças. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo, os Teus anjos estejam confortando, fortalecendo e concedendo sabedoria a cada uma delas para superar e a serem vitoriosas. E, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Ajude-nos constantemente a olharmos para o Senhor, em vez de olharmos para as adversidades. Abençoe-nos nessa manhã, nesse dia, e que na Tua presença possamos nos alegrar e que a Tua vitória seja a nossa vitória. Perdoa nossas falhas, nos transforma, é isso que Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Então que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Agradeço pela presença. Tenho a certeza que foi um culto abençoado na presença de Deus. Então que você tenha um restante de sábado feliz junto ao Senhor. E aqui já de antemão quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo, né? Domingo amanhã será um dia muito especial, mesmo um dia um pouco diferente, mas que você, com seus filhos, com seu esposo, tenha um momento muito feliz aí na sua casa. E também eu já quero convidar vocês para que amanhã, às 18 horas, né, 6 horas da tarde e da noite, você esteja presente aqui nas redes, atentado às notificações para darmos continuidade ao nosso estudo, né, o Ministério da Profecia. Então você é nosso convidado para a nossa live estudo, né, estamos estudando as profecias, amanhã já será o nosso 4º tema, então não perca, se programe às 16 horas aqui no Facebook, também no YouTube, né, quem está nos acompanhando aí também pelo Twitter, que está sendo transmitido também. Então, vamos nos programar para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, a sua família, e agradecemos pela sua presença aqui no nosso culto online da Igreja do Cambuci. Então, que Deus abençoe e tenha um bom restante de sábado.